Eu acho que não tem voto, nem aspectos que avançam sobre atribuições da Suprema Corte, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, eu acho que não tem voto para serem aprovadas. Sobretudo, aí vai uma análise mais pormenorizada minha, aí na condição individual de parlamentar, na condição também de historiador. Me parece que, nesse momento, propostas de emenda constitucionais que buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, adentrar sobre suas atribuições, no meu sentir, propostas dessa natureza são uma retaliação da extrema-direita ao papel histórico que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido no último período e, sobretudo, ao papel histórico do Supremo Tribunal Federal, ao papel que está cumprindo nesse momento na punição aos golpistas de 8 de janeiro. Nós temos que ter consciência do período histórico que vivemos. O fascismo nesse país ainda não foi derrotado. Os poderes da República Brasileira demonstraram, no 9 de janeiro, após os ataques do dia 8 de janeiro, enorme resiliência. A unidade deles é a resiliência também da Constituição e da democracia. E é isso que deve ser celebrado. Existiria uma crise se essas matérias que foram aprovadas fossem matérias que já tivessem sido deliberadas pelo Congresso Nacional. Não são e não tem maioria. E reitero, não existe maioria para aprovação dessas matérias. Então não posso dizer que existe crise. Crise existiu quando houve ofensa à democracia, houve ofensa aos poderes da República, como os atos de 8 de janeiro. Crise existe quando o chefe de um poder vai para a praça pública e diz que os ministros de um dos outros poderes devem se resignar a eles. Crise existe quando os chefes dos poderes atacam os demais. Não tendo isso, não me parece ter elementos de crise. No meu entender, não há maioria no Senado nem na Câmara para limitar as atribuições do Supremo. E, sobretudo, algumas dessas propostas são per se inconstitucionais. É a Constituição da República, no artigo 1º, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. Não existe na harmonia, no princípio de harmonia entre os poderes, o legislativo passar a ser instância recursal da Suprema Corte. Não existe. A Suprema Corte é o intérprete da Constituição. Isto não é cláusula passiva de modificação constitucional, porque isso é cláusula pétrea. Isso é mandamento primeiro da Constituição. Foi a Constituição de 1988, esta que hoje nós celebramos 35 anos, que elevou o Supremo Tribunal Federal à condição de intérprete. A isto não cabe modificação, a não ser que Deus nos livre e guarde, tivesse uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Vale para boa parte de todas as propostas, sobretudo aquela proposta que estabelece o Legislativo na prática como instância recursal. A isso não existe qualquer tipo de discussão. Sobre outras propostas que existam, a despeito de debates que possam ter em relação a isto, mas nesse momento, debater isso. Ainda não completamos sequer um ano do 8 de janeiro e, sobretudo, após o papel histórico que o Supremo Tribunal Federal cumpriu, não me parece adequado. Qualquer proposta que, a essa altura, tenta avançar sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal, um poder sobre o outro, não me parece adequado.